No Brasil, justiça é para todos ou para quem paga por ela? Há um paradoxo até na sua pergunta, né? Eu, como filósofo, sempre me preocupo com o aspecto semântico da pergunta. Porque a justiça é perfeita. A justiça diz o piano que é dar a cada homem aquilo que é seu. Rui Barbosa diria que é tratar desigualmente os desiguais na exata medida da sua desigualdade. A justiça é a quimera do direito. A justiça é o pote de ouro no final do arco-íris. Nós temos um problema com o direito, com a ordem posta, com as leis que são estabelecidas. Porque as leis, na história da humanidade, sempre foi uma manifestação de expressão de poder no determinado espaço geográfico e de tempo. Vou te dar um exemplo, porque eu sei que você está confuso agora. Durante um momento que se pressupôs uma soberania ariana, você matou 8 milhões de judeus, você botou crianças e velhos dentro de um forno e queimou. Isso era o directum da época, isso era o direito, isso é a ordem imposta. Sabe? E que me parece hoje de um ato, não de covardia, mas um ato de desumanidade. Se você pegar 300, 400 anos dos Estados Unidos, uma mulher profundamente inteligente era queimada na fogueira, uma bruxa. Sim. Há 60, 70 anos, um estudante que lutava por igualdade, por democracia, por votos diretos, ele foi trancado dentro de um quartel e morto, porque vigia um ato institucional número 5. O direito nem sempre é justo. O que nós vivemos hoje é uma crise não de justiça, é uma crise normativa da ordem imposta. E essa ordem deve ser reconfigurada. Bom, no Brasil, a justiça, ela é imparcial e seletiva? De novo, a justiça é perfeita. O que nós temos problema são os órgãos que são incumbidos de distribuição de justiça. Então, esses órgãos que são incumbidos de distribuição de justiça, por exemplo, nós temos um problema com as cortes superiores. Hoje, se você pegar os ministros do Supremo Tribunal Federal, as últimas investiduras, você investe alguém que foi advogado do partido, que foi seu advogado enquanto que você foi réu de um processo de corrupção. Isso é uma excrescência. O que a Constituição desejava é que um mandatário do poder, um presidente da República, erguesse aquela cadeira, alguém que tem notório saber jurídico e reputação ilibada. E como que eu posso colocar como sendo alguém de notório poder jurídico, alguém que não passou em 2 concursos para juiz de direito? Então, deixa eu contar uma coisa. O poste está mijando a cara do cachorro. Então, infelizmente, vários ministros do STJ flertam com a possibilidade de ser erguida a condição de ministro do STF. E, para tanto, eles acabam exacerbando direitos e garantias individuais. Ninguém que está nessa mesa aqui é contra direitos e garantias individuais, mas há um contrassenso, porque nós estamos no país que mais mata por arma de fogo, no país que mais furta celulares do mundo, no maior índice de latrocínio. Nós temos o maior índice de linchamento do mundo. Por que as pessoas lincham no Brasil? Ele não acredita no sistema de persecução. Nós temos 22% do Estado brasileiro ocupados por narcomilícias, por organizações criminosas. Tá errado, o que se fez nos últimos 20 anos não adiantou. E essa moçada que está chegando lá no Congresso não tem a solução. Eles estão preocupados lá em como permanecer lá por mais 4, mais 8 anos. Não tem... não estou falando que tem que ter lá um filósofo, como queria, sabe, a literatura clássica. Não estou falando que lá tem que ter um cientista político, mas alguém que conhece as dores da sociedade e que tem proposta, que tem solução. Sabe, nós temos uma lei de execução penal decadente, uma patifaria. Você pega 12 anos hoje, vamos supor que alguém matou seu irmão. Em 1/6 ele está no regime, ele deve ir para a colônia agrícola. Onde fica a colônia agrícola em Goiânia? Não existe. Não, então ele vai para a casa do albergado para cumprir o aberto. Onde é a casa do albergado? Não existe. Então com 2 anos ele vai para casa. Você não pode matar o irmão de alguém, você não pode matar a filha de alguém e com 2 anos ir para casa. Quando pega 6 anos no tribunal de júri, com 1 ano tá na rua. Günther Jacobs, que é um penalista, ele diz que a norma penal ela só vivifica, ela só grita, ela só tem eficácia quando ela é vigente. Se eu tenho uma norma penal do Brasil em que as pessoas pegam 12 anos por corrupção 6 e que sai com 6 meses, 1 ano, isso é uma não ordem normativa. Então, assim, nós perpassamos por tantos problemas. Tiveram a coragem de criar, através de um CNJ, uma audiência de custódia, que tem uma pergunta recrutadora. A pergunta mais importante da audiência, eu faço 200 por mês. Senta aqui. Esses gênios da garrafa térmica para discutir comigo sobre garantia de audiência de custódia, porque ele vai falar, foi uma revolução, foi um tapa na cara da polícia.
A pergunta mais importante que faz é o seguinte, o policial te bateu? E essa pergunta é covarde, porque diz Roberto Cialdini em Armas da Persuasão, porque ela é recrutadora. Se eu pergunto pra você se a polícia te bateu, e se te bateu você é solto, porque o flagrante é nulo, e que você ainda senta no banco dos réus o cara que te prendeu, a chance de você responder sim é muito... Mas quem tá pagando esse preço é a polícia militar, é a polícia civil, é quem tá na ponta da lança. Estão cegando a ponta da lança. Então nós temos problemas de ordem de execução penal, nós temos esse problema prefacial das audiências de custódia, e nós temos um sistema normativo onde o Congresso Nacional, temeroso de um dia sentar no banco dos réus, porque ali tem um texto, aquela moçada ali que tem um problema de corrupção, desvio de dinheiro, sabe? Malversação de emenda. Emenda. Por que um legislador está preocupado em ter dinheiro? Quem cuida do cofre é o governador, é o prefeito, é o presidente. Senador e deputado não tem que ter emenda. Tem que legislar bem. Sabe, isso é uma patifaria. Fica lá todo mundo passando pires, passando pinico. Então, tá tudo errado. Será que talvez por isso não seja a situação de que não haja a aceitação de um impeachment lá em Deixa eu te cima de contar uma coisa, os suprema? poderes deveriam ser harmônicos, independentes de si, mas na verdade eles são coniventes. Porque todo mundo quer continuar ali naquela estrutura de poder, quando dá no final do dia tá todo mundo já andando junto no Lago Sul. Anistia já, será que não seria por conta disso, desse 1/3 que Não o senhor se acabou de discute dizer? anistia, o que se discute é a possibilidade ou não do presidente Jair Bolsonaro ser presidente das próprias eleições. Se fosse para reduzir 99% da sanção, ela passaria hoje, desde que ele continuasse inelegível. Então as discussões de fundo são outra. O problema é que quando senta numa mesa dessa, ela é composta só por hipócritas. Ninguém está preocupado com aquela rapaziada que escreveu Perdeu o Mané na estátua. Ninguém está preocupado com quem foi condenado a 17 a 24 anos. Estão preocupados apenas com a sucessão. Porque essa é a 8ª nação mais rica do mundo. Essa nação que tem a maior taxa de tributação do mundo. Mas que a nação brasileira nunca viu a reversão dessa tributação aguda ser revertida a favor da comunidade. Então, vou repetir de novo. Nós temos uma justiça pública cara. Tem uma estátua na Dinamarca onde mostra uma justiça gorda, sabe? Deitada nos braços de um povo magrelo, faminto, sabe? E é o que acontece hoje. Porque, no duro, nós não podemos testemunhar excrescências como nós estamos testemunhando no TST. Sabe, ministro, usar verba pública para ter uma sala VIP no aeroporto. Para ter um serviçal para pendurar um quadro para ele. Eu ganho mais do que um ministro da Suprema Corte em Portugal. Qualquer juiz no Brasil ganha mais do que um ministro da Suprema Corte da Dinamarca. Se você for na Dinamarca, na Suécia, um ministro vai de bicicleta. Ele vai de metrô pro trabalho. Serviço público não foi feito para enriquecer. Quem enriquecer vai para iniciativa privada. Me perdão, eu sei que o senhor expressa aqui as aspirações de integrar no legislativo. Deve ser algo passageiro. Não pode ser vitalício. Aí fica preocupado em ali, tá com fundo partidário para manter eu no poder e agora arrumar pro meu filho. O que o filho de um senador quer ser? Senador. ACM neto, ACM filho, ACM pai. Deixa eu contar uma coisa. Isso é desgraçado, porque no duro é uma perpetuação no poder e aí nós não oxigenamos o Congresso. Dani, aí, mas entra sempre, 6, 4, entra um influencer, entra ali alguém que teve uma jornalista, entra às vezes um presidente de uma associação, eles castram a voz dele. Sabe, não, ele tem muita pouca oportunidade, ele não preside uma mesa importante, ele não participa dos grandes diálogos. Então assim, nós temos que ter uma reformulação política urgente.